Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h03, voltamos com o primeiro jornal aqui na Prever FM para a nossa entrevista número 855. Já está aqui no estúdio o Dr. Cássio Vieira de Oliveira, que é chefe do serviço de endoscopia digestiva do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Vamos falar num assunto que está sendo bastante falado no momento, que é a pancreatite. Dr. Cássio, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia a todos, eu que agradeço o convite. Estou aqui à disposição para esclarecimento aí de possíveis dúvidas, né, sobre o assunto. Bom, a gente tem falado muito a respeito das canetas emagrecedoras, né? E de repente a gente começa a divulgar também que o uso frequente e de maneira indevida dessas canetas pode causar aí uma inflamação no pâncreas, né? A chamada pancreatite. É isso mesmo, doutor? A pancreatite, né, é uma inflamação, né? Tentar simplificar, né, de uma forma aí menos científica, mas é uma inflamação do pâncreas, né? O pâncreas é um órgão responsável tanto pela produção de alguns hormônios, né, que regulam a glicemia, né, a glicose do organismo, como a insulina e glucagon, e também é responsável pela produção de algumas enzimas, né, que aí participam da digestão dos alimentos. Bem, o que se fala bastante aí, que saiu na mídia, né, recentemente, sobre o risco de pancreatite em usuários das canetas emagrecedoras, né? Que são aí os análogos de GLP-1, né? Nada mais é que são aí GLP-1 são hormônios, né, intestinais que agem no pâncreas, né? Principalmente depois que a gente se alimenta. Então, esses hormônios eles agem produzindo insulina para reduzir a glicose do organismo e também para avisar, entre aspas, né, o cérebro que nós estamos satisfeitos, né? Então, são hormônios aí que aumentam a saciedade. Então, foi relatado, né, alguns casos de pancreatite em usuários dessas canetas, mas o que a gente sabe atualmente é que esse risco ele não existe, tá? Na verdade, tem alguns estudos grandes, né? Nós chamamos de revisões sistemáticas, que são os estudos científicos mais confiáveis. Eles selecionam, né, os principais estudos sobre o assunto, né? Então, nós temos aí duas revisões sistemáticas recentes, uma que avaliou próximo de 30 mil pacientes e outra que avaliou próximo de 20 mil pacientes. Então, o que foi mostrado é que o risco, na verdade, como causa direta de pancreatite em usuários dessas canetas, ele na verdade não existe, né? O que existe é que as canetas, elas são usadas principalmente, né, elas são indicadas para os dois grupos de pacientes, os obesos e os pacientes diabéticos, né? Então, tanto a obesidade quanto a diabetes são fatores de risco para o desenvolvimento de pancreatite aguda. Então, principalmente a diabetes aumenta em 2 vezes o risco do paciente ter pancreatite aguda em relação à população geral. E o paciente com obesidade, ele é um paciente que tende a desenvolver formas mais graves de pancreatite. Então, é um fator de gravidade para quando a gente faz o diagnóstico de pancreatite aguda. Então, aí são fatores confusionais, né? Mas a relação de causa direta de usar a caneta e desenvolver pancreatite foi provado que não existe, tá? A pancreatite, né, para quem não conhece, embora o senhor tenha falado superficialmente, o que pode causar, além da obesidade, diabetes, como é que qual a deficiência do funcionamento do pâncreas
que pode chegar a essa doença? As duas principais causas de pancreatite aguda, tá, que causam mais desculpa, mas o senhor fala da aguda, existe uma outra forma? Tem a pancreatite crônica, que é causada principalmente por etilistas crônicos, tá? Mas no caso da aguda, as duas principais causas, né, que são responsáveis por mais de 90% dos casos de pancreatite aguda, é o etilismo, tá? E os cálculos biliares, as pedras na vesícula. Então são as duas principais causas. E no caso dessas pedras na vesícula, muita gente que está acompanhando a gente já teve algum conhecido, algum parente que teve que fazer a remoção dessas pedras, que é o procedimento cirúrgico usual num caso como esse, doutor. Exato. No caso de pancreatite aguda que seja causada por pedra na vesícula, o procedimento é desobstruir a pedra que está ali obstruindo o canal, né? Ali que leva a drenagem do pâncreas e na maioria dos casos também a retirada da vesícula, tá? Posteriormente. E olha que interessante, né? Ontem a gente falou sobre o dia de combate ao alcoolismo. Ontem, 18 de fevereiro, é o dia que a gente fala sobre isso. E o pâncreas é um órgão que a gente acaba não lembrando, né? Fala do fígado, mas o pâncreas também é afetado pelo álcool. De que forma isso afeta o paciente? Também é afetado pelo álcool. O álcool, ele tem um efeito tóxico direto nas células pancreáticas. Então, ele é responsável, tanto ele pode causar um quadro de inflamação no pâncreas, um quadro agudo, né? Pancreatite aguda, como ele pode também levar, né, no etilismo crônico, a um quadro de pancreatite crônica. O senhor comentou, inclusive, da possibilidade até de extração do pâncreas, no caso, numa crônica ou no aguda. E aí, como é que funciona o organismo de uma pessoa sem o pâncreas? Na verdade, não. A extração seria da vesícula, né? No caso da pancreatite causada pelo cálculo biliar. Quando o pâncreas não está funcionando, vou refazer minha pergunta, não está funcionando a contento, por uma série de motivos. Qual que é? É apenas o tratamento, doutor? Depende da causa, né? No caso, por exemplo, da pancreatite aguda, o tratamento, são 3 pilares de tratamento, né? Então é o jejum, a hidratação e a analgesia, né? Porque o paciente ele tem muita dor, ele não consegue se alimentar na pancreatite aguda. Então esses pacientes eles precisam ser internados, né? E na grande maioria das vezes, né? São quadros leves que costumam melhorar em 2 a 3 dias de internação, né? Em menos de 10% dos casos evoluem para quadros graves, estes sim com risco de mortalidade, né? Já nos casos de pancreatite crônica, muitas das vezes nós precisamos fazer reposição de enzima pancreática para esses pacientes. É um órgão passivo de transplante, se for necessário, não? Olha, a mortalidade ainda é muito alta, tá? Quando a gente fala em transplante. Então, não é ainda uma rotina médica transplante de pâncreas, tá? Pessoa que faz a cirurgia para remoção das pedras na vesícula, ele pode ter novamente esse problema com pedras? Pode sim. Isso muita gente não desconhece esse fator, né? Então, não é porque tirou a vesícula, esse paciente não pode ter cálculo, tá? Porque os canais da vesícula, eles continuam lá. Então, o que é retirado é a vesícula. Então, esse paciente pode sim, mesmo tendo feito a cirurgia de retirada da vesícula, ele desenvolver quadros posteriormente de obstrução, né, do canal, né, ali dos canais por pedra, pelo cálculo. Isso tem a ver o quê, doutor? Com alimentação? O senhor falou do caso de etílico e varia muito de pessoa para pessoa? Varia bastante, tem os fatores de risco, né? Então, pacientes obesos, gestante, pacientes com triglicérides altos, então tem vários fatores de risco que aumentam a predisposição à formação de cálculos na vesícula.
E com relação ao pâncreas, ainda voltando a falar do pâncreas, né? As pessoas que têm diabetes, qual é como é que o funcionamento ali atrapalha? O que essas pessoas têm que ter cuidado no dia a dia para que o pâncreas possa funcionar ali? Ou existe algum medicamento para isso? No paciente com diabetes, ele já tem um grau ali de insuficiência pancreática, né? Então ele já tem ali uma alteração na produção, principalmente de insulina. Então o paciente diabético ele tem várias classes de medicamentos, né, que ajudam, né? Entre esses medicamentos, a própria insulina, num grau mais avançado de insuficiência pancreática. Então, hoje, você tem aí várias classes de antidiabéticos, né, tanto orais quanto aí das próprias insulinas que auxiliam aí no tratamento. Se eu tiver pancreatite ou problema no pâncreas, o meu filho pode ter, o meu neto pode ter, é uma doença genética? Não é considerado, tá? Existe quadros mais raros de pancreatite, né? Pancreatite autoimune, que daí sim, mas na maioria dos casos não, porque são fatores aí externos, né? Principalmente, que são as principais causas, né? No caso aí, tanto o álcool quanto os cálculos na vesícula, né? Ou alguns medicamentos ou infecções que podem causar pancreatite, então, na maioria das vezes, não. Com relação às canetas, né? Que havia a primeira suspeita e que foi divulgado, inclusive, que ela poderia causar pancreatite, que alguns pacientes estavam tendo esse sintoma. Existe algum outro fator relacionado à sua área de atuação que pode ser preocupante? Algum outro órgão? Já existe alguma contraindicação ou algum efeito colateral que foi apontado pelo uso excessivo desse tipo de medicamento, doutor? Até porque é o que a gente fala, né? Ela é chamada de caneta emagrecedora, mas na verdade ela é uma caneta que tem outras funções e o emagrecer é só uma consequência disso, né? Como é que é a sua visão sobre isso? Olha, acho importante, muito importante a sua pergunta, porque atualmente tem um boom, né, de uso das canetas, né? Então, metade da população brasileira tem sobrepeso ou obesidade. Então, houve aí nos últimos meses, né, um aumento muito grande do uso dessas medicações. Então, o que se assustou na mídia foi aí relatos de pancreatite, né? Mas a pancreatite em si foram apenas relatos, né? Em estudos. Então, não há uma causa direta e não há uma grande preocupação quanto a isso. O que as grandes sociedades, né? Tanto a Sociedade Americana de Endocrinologia quanto a Sociedade Americana de gastroenterologia, de obesidade, o FDA, que é o principal órgão regulatório americano, né, de medicamentos, o que eles orientam é somente cautela no uso dessas drogas em pacientes que já tiveram antecedente de pancreatite, tá? Quanto aos efeitos colaterais mais comuns dessas drogas, aí entra bastante na minha área de gastroenterologia, porque essas drogas elas causam bastante retardo no esvaziamento gástrico. Então elas causam uma lentificação em geral do trato gastrointestinal. Então os efeitos colaterais mais comuns dos usos das canetas, o que são náuseas, vômitos, episódios ou piora de refluxo e constipação intestinal. Por que isso? Porque o alimento ele vai ficar muito mais tempo parado no estômago. E isso é uma das causas de aumento de saciedade, inclusive. O paciente ele se alimenta e depois, normalmente, o alimento depois de 3-4 horas ele sai do estômago para entrar no intestino, né? Normalmente esse alimento às vezes ele fica 12 até 24 horas ali no estômago. E isso aumenta a saciedade do paciente, mas por outro lado aumenta também o refluxo, aumenta também sintomas como náusea, vômitos, né?
e ocorre também uma lentificação da parte intestinal do paciente. Então, muitos pacientes acabam evoluindo para um quadro de constipação intestinal enquanto estão fazendo uso dessas drogas, ou pacientes que já são constipados acabam tendo uma piora da constipação. Então, é importante os pacientes que vão iniciar o uso dessas drogas, eles estarem cientes desses possíveis efeitos colaterais. São efeitos colaterais que, na maioria das vezes, dá para o médico manejar, mas o paciente, ele tem que estar ciente antes de fazer o uso, preparado, que ele, muito provavelmente, ele vai ter esses efeitos colaterais, né? Doutor, a pessoa vai para uma consulta médica e normalmente o médico pede um hemograma, né? Nesse hemograma também consegue se detectar depois dos exames e tal, se a pessoa tem problema no pâncreas? Não. Não consegue? No hemograma, não. Na verdade, a gente não tem uma triagem, né, para doenças pancreáticas. Então, a única coisa assim que a gente consegue, né, em exames, por exemplo, de check-up, a gente avaliar a glicemia do paciente, né, se ele tem uma glicemia alterada, se ele tem uma intolerância à glicose ou uma insulina aumentada. Isso daí a gente consegue, né, avaliar se esse paciente tem uma probabilidade de desenvolver diabetes, por exemplo, mas exames específicos para o pâncreas a gente não possui, assim, de prevenir doenças pancreáticas, infelizmente não, tá? Com relação ainda com relação à caneta, o que antes desse uso mais difundido agora desse tipo de medicamento eram as cirurgias bariátricas. Diminuiu o número agora com esse tipo de medicamento e como é que o senhor avalia também as cirurgias bariátricas versus caneta emagrecedora? Eu não sei te falar, tá? Não sei nem se tem esses dados, se diminuiu ou não o número de cirurgias bariátricas, mas na minha opinião, assim, são indicações diferentes, tá? A cirurgia bariátrica, ela está indicada principalmente por aquele paciente com obesidade, embora tenha mudado as indicações recentemente, mas ainda, principalmente, nós indicamos para os pacientes com obesidade mórbida, tá? Aqueles pacientes com índice de massa corpórea aí acima de 35, com comorbidades associadas, ou acima de 40, tá? Nós dificilmente indicamos uma cirurgia bariátrica para um paciente com obesidade mais leve, tá? É uma opção ainda muito importante no tratamento da obesidade, assim como existem outras opções, né, como tratamento endoscópicos, né, como balão intragástrico, que também é uma opção ainda muito útil, muito importante aí no tratamento da obesidade, principalmente para pacientes com grau de obesidade mais leve, né? São tratamentos diferentes, tá? O tratamento das canetas é um tratamento hormonal. A cirurgia bariátrica, né, um tratamento aí cirúrgico, tem alguns tipos de cirurgias bariátricas, né? E o tratamento endoscópico, o balão intragástrico, já é um tratamento que aumenta a saciedade mais por método mecânico, né? Ali o balão ocupa um espaço no estômago, né, que faz aumentar a saciedade. Esses métodos de tratamento da obesidade, eles podem e são atualmente muitas vezes associados, tá? Então eu tenho, por exemplo, muitos pacientes que colocam o balão intragástrico para tratar a obesidade e também fazem uso das canetas. Então, muitas das vezes nós associamos aí métodos no tratamento da obesidade, né? O mais importante, na verdade, no tratamento da obesidade é a adesão do paciente, né? Então, é a mudança do estilo de vida, é que o paciente aprender a se alimentar melhor, né? E o paciente mudar, né, o estilo de vida dele, começar a fazer atividade física, né? E para que essa perda de peso, seja com a cirurgia, seja com o tratamento endoscópico, com balão, ou seja com as canetas emagrecedoras, para que esse tratamento, para que esse paciente não tenha um reganho de peso depois, tá?
Obesidade é uma doença crônica, então se o paciente trata, né, e para a medicação ou para o tratamento que ele estava fazendo para a obesidade, a chance dele ter reganho é muito alta se ele não mudou o estilo de vida, se ele não mudou a alimentação. E baseado na sua experiência, doutor, o pessoal costuma mudar o estilo de vida realmente? Passou por um procedimento, teve uma reeducação alimentar, ele consegue manter tudo isso ou depois de um determinado tempo volta tudo ao normal? É muito variável, tá? Essa pergunta sua é importante porque o que a gente percebe no dia a dia, tá? Os pacientes que têm essa mudança, eles conseguem manter a perda de peso a médio e longo prazo. Os pacientes que apenas fazem a cirurgia ou apenas colocam o balão intragástrico ou apenas usam a caneta e depois param, esses pacientes eles tendem a ter o reganho de peso. Entendi. Então isso quase 100% das vezes ocorre isso. Tá? Depois de um procedimento, seja caneta, balão ou cirurgia, se o senhor sentar com um paciente, o que o senhor tem que dizer para ele lá quais são as dicas, as orientações que o senhor passa para o paciente e falar, agora tem que manter. O mais difícil já foi. Daqui para frente tem que manter. O que tem que entrar na cabeça do paciente, doutor? A primeira coisa, esse paciente ele tem que ter um acompanhamento multiprofissional. Então, esse paciente ele tem que ter um acompanhamento com o médico, com uma nutricionista e, se o paciente tiver condições financeiras, também fazer um acompanhamento com o educador físico e com o psicólogo. Então, o que eu falo para os pacientes é que é uma doença crônica, tá? A obesidade. A gente não trata apenas estética, a gente está tratando uma doença. Então, é a mesma coisa do paciente que tem pressão alta, se ele usar a medicação e parar, né, e continuar comendo bastante sal, esse paciente ele vai voltar a ter picos de hipertensão. Entendi. Mesma coisa o paciente diabético, se ele parar de tomar medicação para diabetes, voltar a comer doce, esse paciente ele vai ter descontrole da diabetes. Então a obesidade é uma doença, o paciente ele tem que mudar a mentalidade, né? Então a gente tem que fazer esse paciente entender que ele vai ter a doença, obesidade, sempre. Então sempre ele vai ter que fazer um tratamento, é um tratamento crônico. Não é um tratamento para a pessoa ir lá e usar a caneta por 3 meses e parar sem fazer atividade física, sem mudar a dieta. Isso daí não resolve nada e infelizmente é o que a gente mais vê, né, atualmente. A cabeça dele continua a cabeça de um obeso, né? Exatamente. Ele acha que ele vai poder comer, quer dizer, é uma coisa bastante complicada. Nós temos pergunta de ouvinte aí, né, Ellen? Sim, a Fabiana, a pergunta meio que já foi respondida, mas eu vou fazer aqui. Ela pergunta sobre a pessoa sem vesícula, se ela pode ter pancreatite e como se cuidar após a retirada da vesícula, pois ela mesma notou que ela engordou muito após a retirada da vesícula. Respondendo a pergunta aí da Fabiana, sim, quem retirou a vesícula pode ter pancreatite, inclusive por cálculo, tá? Porque a vesícula, ela armazena a bile. Então, o paciente, ele pode, mesmo tendo tirado a vesícula, ele pode desenvolver cálculo e esse cálculo, ele pode obstruir ali o canal da vesícula e causar pancreatite, tá? Quanto à relação de retirada da vesícula e aumento de peso, daí não há uma causa direta quanto a isso, tá? Não aumenta risco de desenvolvimento de obesidade a cirurgia de retirada da vesícula. Já que a Fabiana voltou na pancreatite, quais são os sintomas? O que as pessoas têm que ficar atentas para saber? Primeiro, a gente vê uma imagem, quem está nos assistindo consegue ver, atrás da Ellen, atrás do doutor aqui no estúdio, onde é que fica o pâncreas, até para saber, tá doendo qual região, né? Porque muita gente não sabe nem onde fica o pâncreas. Me lembro quando a gente era moleque, jogando bola, se tomasse alguma bola, pegou no pâncreas aqui, mas nem sei onde fica. Onde é que fica o pâncreas? Eu já fico aquela coisa, nossa, tá doendo aqui, qual órgão que é aqui, hein? Quais são os sintomas, então? Isso é uma pergunta muito, muito importante, porque principalmente, né, os pacientes aí que começam a fazer uso de medicação, então qualquer sintoma, eles já procuram preocupados de estar com quadro aí de pancreatite, né?
Mas assim, o quadro de pancreatite, ele é um quadro muito exuberante, tá? O quadro de pancreatite aguda. Então, normalmente, a dor é no andar superior do abdômen, tá? Que o pâncreas, ele é um órgão que ele fica mais no andar superior, né? Do abdômen. Ele é um órgão que a gente chama de retroperitoneal, mas ele causa uma dor muito forte, quadro de pancreatite aguda, no andar superior do abdômen, e muitas das vezes essa dor ela é irradiada para as costas, tá? E na maioria das vezes vem associado com quadro de náusea e vômitos, tá? É uma dor tão insuportável que o paciente ele não consegue se alimentar. Isso também é um dado importante, tá? O que acaba levando ele ao pronto-socorro, porque a alimentação piora muito a dor da pancreatite aguda, a ponto do paciente não conseguir se alimentar. Então é um quadro bem exuberante, tá? Febre? Não costuma dar febre. Pode dar febre, mas não faz parte aí do quadro típico, tá? Será que Napoleão Bonaparte tinha pancreatite? Nas imagens de Napoleão, sempre com a mão aqui, né? Apertando a barriga, alguma coisa assim. Gastrite nervosa. E dizem que era pancreatite que Napoleão tinha, né? Agora, doutor, ela também se confunde muito. O senhor falou até de dor nas costas, né? Eu tenho pessoas conhecidas que tiveram cálculo renal e tudo mais, que chegam a ter também a dor nas costas. Ela confunde, sem você procurar um médico, de repente você começa a sentir essa dor, a pancreatite é confundida com outra doença? Pode ser confundida, sim, com certeza. Então, todo quadro agudo de dor abdominal de forte intensidade, o ideal é procurar o atendimento médico, né? Assim, medicina não é receita, né? Não é receita de bolo. Então, a gente sabe o quadro que é típico, mas muitas das vezes esse quadro, ele nem sempre vem daquela maneira exata. Então, Entendi. sempre que tem um quadro aí de dor de forte intensidade, sempre deve procurar sim atendimento médico para fazer diagnóstico diferencial com outras doenças. O senhor é gastroenterologista, né? O senhor falou também do refluxo, né? O refluxo também, a pancreatite ou o uso da caneta pode também, para quem já tem tendência a ter o refluxo ou já tem o refluxo, pode aumentar essa incidência? Sim, com certeza. É um dos principais fatores é um dos principais eventos adversos do uso das canetas emagrecedoras, é o refluxo ou a piora da doença do refluxo. O que é o refluxo, doutor? O refluxo, ele é um retorno, né? Principalmente aí do ácido produzido no estômago, tá? Pro esôfago ou para os órgãos adjacentes. Então, o paciente ele tem principalmente queixa de azia, tá? Queixa de queimação subindo, né? Aqui da região abdominal para o tórax, e regurgitação, aquela sensação de voltar um líquido depois que come, né? Então, todo paciente que vai iniciar o uso das canetas emagrecedoras, né? Os análogos aí de GLP-1, meus pacientes, eu costumo sempre otimizar o tratamento de refluxo desses pacientes, tá? Então, se aquele paciente que está com muito sintoma de refluxo, o ideal é você tentar tratar esse refluxo primeiro, tá? Para depois iniciar o tratamento, porque senão a chance desse paciente não tolerar e abandonar o tratamento é muito grande, tá? E como é que se trata o refluxo? O refluxo a gente trata orientando, né? Alguns comportamentos anti-refluxo que a gente chama, né? Por exemplo, aguardar 2 a 3 horas para deitar depois de grandes refeições, como depois do almoço, depois da janta, dormir com a cabeceira mais elevada, evitar alguns alimentos que a gente sabe que pioram o refluxo, entre eles o café, o álcool, né? Refrigerantes, e também tem um tratamento medicamentoso, né? Que o principal aí são os OIs, né? O omeprazol e os similares, né? Que são medicamentos aí que diminuem principalmente aí a produção ácida aí no estômago, impedindo o refluxo, principalmente o refluxo ácido, que é o principal, né? Refluxo, né? Na doença do refluxo, 90% das vezes. Nosso colega Júnior Quinteiro trouxe uma pergunta interessante aqui, falando sobre o pâncreas, doutor.
que ele diz aqui que o câncer de pâncreas é o mais rápido de proliferar, né, se isso realmente procede. E é o mais mortal na evolução evolução/tempo. Isso realmente é real? E o que causa o câncer de pâncreas? Já emendando aqui uma pergunta. O câncer de pâncreas, sim, ele é um câncer normalmente, tá? É um câncer agressivo com mortalidade muito alta. Na verdade, essa progressão alta aí, essa progressão rápida, né, que foi feita a pergunta, muitas das vezes é porque o diagnóstico ele acaba sendo feito já tardiamente também. É difícil a gente não tem um exame de prevenção do câncer de pâncreas. Então, muitas das vezes, quando a gente faz esse diagnóstico, é porque o câncer ele já está ali comprimindo algum órgão, né? Ou ele já cresceu bastante a ponto de causar algum sintoma aí perceptível para a gente estar fazendo diagnóstico. Então, sim, é um câncer muito agressivo, né? Mas que infelizmente a gente não tem aí um protocolo de prevenção para esse tipo de câncer. Tem algum motivo, né? Não sei se, como outros cânceres, fator genético, hereditário. Tem predisposição genética, com certeza, né? E tem fatores de risco, né? Entre eles aí, um dos principais é o álcool. Perfeito. Então, até como orientação, quando você vai procurar um médico, e deve procurar pelo menos uma vez por ano, né, doutor? Fazer um check-up aí, né? Nós temos aqui no nosso país o abençoado SUS, inclusive, né? Que a gente pode, a rede pública de saúde, que qualquer pessoa pode se usufruir dessa rede pública e poder fazer um exame, e de repente a gente está falando de pancreatite, de uma série de problemas relacionados com a caneta emagrecedora, que foi o objetivo de trazê-lo aqui, né? E a abrangência da matéria é muito interessante, que as pessoas procurem, e se tiver alguma dúvida, sempre façam um exame específico, né, doutor? Sim, é muito importante qualquer medicamento, né, que a pessoa for iniciar o uso, ela ter um acompanhamento médico, né? Então aí, no caso hoje o assunto é sobre as canetas, né, emagrecedoras, é muito importante que esse uso indiscriminado, né, não seja realizado sem uma orientação médica, porque como qualquer outro tratamento, como qualquer outra medicação, são sim medicações que produzem, né, efeitos colaterais, podem produzir efeitos colaterais, na maioria das vezes, felizmente, efeitos leves, mas que esses pacientes eles precisam de um acompanhamento, tá? Não só médico, mas multiprofissional, até para que oriente o uso dessas medicações, né? A dose, o tempo de uso, o manejo dos efeitos adversos dessas medicações. Perfeito. Doutor, nós gostaríamos de agradecer a sua participação aqui no Primeiro Jornal. Obrigado pelos esclarecimentos, e conte sempre com a gente, viu? Eu que agradeço o convite, espero aí ter colaborado aí para alguma das dúvidas em relação ao tema. Muito obrigado. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.